Hoje eu vim puxar essa sardinha pro meu lado. Oi, meu nome é Diana Lores e a indicação literária de hoje vai para o queridinho da literatura nordestina que lançou agora há pouquíssimo, segundo semestre de 2023. Isso mesmo, minha gente, a gente veio falar hoje de O Caminho da Serpente. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar falando do meu livro para vocês. É uma alegria muito grande estar finalmente compartilhando com vocês e eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que a galera vem me fazendo para responder para vocês aqui e agora. Primeiro vamos conversar um pouquinho e eu vou falar para vocês sobre todo o processo de escrita do Caminho da Serpente. Para quem não sabe, fazem 2 anos que eu mudei completamente de profissão. Eu era professora de educação física, eu tinha meu estúdio de pilates, trabalhava em academia, e aí, enfim, veio a pandemia. Eu ampliei o meu estúdio na pandemia, foi uma época profissional muito próspera e muito feliz, porque afinal de contas, feliz assim, né, galera? A gente tava na pandemia. Mas foi de muita prosperidade, de muito crescimento dentro da área do movimento e da educação física. Uma aluna me fez a seguinte pergunta: Diana, onde é que tu se vê daqui 5 anos? E aí eu comecei a pensar muito. E assim, eu terminei a escola, emendei na faculdade, já fiz 2 especializações, já trabalhava, dava aula. E foi muito natural todo o ritmo que se sucedeu. Mas aí, justamente durante o processo da pandemia, dessa pergunta, eu parei para pensar. E aí eu percebi que talvez, eu não tivesse tão feliz assim. E não me entendam mal, não é que eu não gostasse da área do movimento, não é que eu não gostasse da educação física, eu adoro, eu acho que o movimento ele é extremamente importante em vários aspectos, e se você não se movimenta, você deveria se movimentar. Todo mundo precisa de movimento, todo mundo precisa de exercício, não só para o corpo, mas para a sua mente, para a sua longevidade e para a sua saúde. E aí a gente vai falar aqui sobre os benefícios da atividade física durante horas, porque assim, eu continuo sendo extremamente a favor do movimento. Porém, aí é que entra o negócio. Não era algo que eu estava mais querendo pra minha vida. Eu não queria daqui 5 anos estar dando aula, eu não queria estar naquele movimento. Então, as coisas começaram, a modificar dentro de mim. Eu sempre gostei de escrever, desde pequena, nos 9 anos de idade, eu acho que foi a primeira história que eu sentei para escrever. E, enfim, sempre amei muito, sempre adorei conectar com personagens. Nem sempre gostei de ler. A leitura, ela veio assim, paulatinamente. Foi um esforço muito grande dos meus pais para que eu fosse uma leitora ávida. Mas a escrita, ela sempre esteve muito presente. E nesse momento, na pandemia, foi quando eu retomei, todo o processo de escrever. E não comecei pelo Caminho da Serpente. Mas aí vieram algumas situações, eu vivi algumas coisas dentro da minha religião que me mostraram que eu precisava modificar certos aspectos da minha vida e a minha profissão foi uma delas. E aí, em 2021, eu fechei o meu estúdio de pilates, eu repassei os meus alunos e eu comecei a trabalhar integralmente com a escrita. Foi uma loucura? Foi. Você faria tudo de novo? Faria. Faria tudo igual? Talvez, porque afinal de contas, todo esse processo de rompante, de loucura, de fecha tudo e recomeça, ele me rendeu bons frutos, ou seja, o Caminho da Serpente ele foi escrito mais ou menos em 3 meses, e depois ele foi guardado no meu armário, e eu nunca mais li ele, Continuei escrevendo, continuei procurando editais, continuei procurando lugares, continuei procurando, criando. Peguei ele de novo, meses depois, reli, ajeitei, e aí começaram os editais das editoras. E aí eu submeti a mais de 20 editais. E 4 editoras me responderam e a gente conseguiu. Eu e a Caravana, a editora lá de Belo Horizonte, a gente fechou o contrato e 1 ano depois, 1 ano não, a gente fechou o contrato em janeiro, fevereiro, e em outubro de 2023 houve o lançamento do Caminho da Serpente. Foi 1 ano praticamente de espera e foi assim, maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho do livro. Bom, é uma fantasia, um romance épico com referências nacionais e urbanas, Pra quem não sabe, eu sou candomblecista
E essas referências a gente vai procurando por aqui e você não encontra. A não ser que você vá pegar livros que falem das histórias dos orixás, do candomblé, e não é o caso. Nós, como escritores, precisamos usar as referências à nossa volta. É isso que faz a nossa escrita ser nossa. É isso que fez o Caminho da Serpente ser o Caminho da Serpente. Porque não é sobre religião. A minha história, ela não fala sobre religião. Ela fala sobre fé em si. E as referências que eu utilizo fazem parte da minha religião. Mas, na verdade, fala de uma cultura nacional. Afinal de contas, o Iorubá, a cultura iorubana, ela faz parte da construção da cultura brasileira. Então, autores, orgulhem-se da sua cultura, da sua raiz. A história, ela conta, é a história de Bomani, que é um rei, e ele cuida do seu país, né, da sua população, só que ele não estava muito feliz com esse processo. Ele, né, não estava muito satisfeito. E aí ele vai na busca, né, dessa criatura, essa pessoa que iria ajudar a salvar o reino, porque o reino estava sendo atacado por criaturas fantásticas que ninguém nunca tinha visto e estava todo mundo morrendo de fome. Fome, tristeza, medo, tudo que não presta. E aí esse rei Bomani, ele vai e busca dentro do caminho espiritual, do mundo espiritual, na verdade, né? Porque a gente tem que lembrar que o mundo espiritual, ele não é só aquilo que a gente não vê, né? Dentro dessa cultura iorubá, o mundo espiritual, ele está na natureza. Quando a gente se conecta com a natureza, com o rio, com a floresta, com o mar, nós estamos nos conectando com as nossas forças ancestrais. Então, o mundo espiritual, ele está à nossa volta. E aí, se conectando com esse mundo espiritual, né, Bomani faz essa viagem interna, né, e volta para poder encontrar a salvação desse universo, né, dessa população. E aí, com essa companheira, que é Lued, ela chega junto dele, Lued, que é o oráculo daquela região. Eles juntos, eles vão buscando e organizando formas de se livrar dessas criaturas. E aí todo o processo se desenrola e assim, ó, foi muito divertido criar. E depois, quando estava tudo pronto, meses depois, eu fui ler o livro, ler como leitora, né? Eu tentei realmente me afastar e ler como leitora e não como escritora. E, gente, eu me diverti bastante, assim, de verdade. Não é porque foi eu que fiz, não, mas ficou massa. E não vou entrar muito em detalhes, porque vocês sabem que eu não gosto de dar spoilers por aqui, falar muito da história. Mas só para vocês terem uma noção geral, é por aí que acontece. Além disso, o livro ele tem duas outras partes. A primeira parte, que é o prefácio, que é um microconto, que ele faz total sentido quando você chega no fundo da história de Bomani. E a terceira parte, que é o glossário poético. E por que tem um glossário poético? Porque dentro da cultura iorubana existem palavras que muita gente pode não entender o que é. E se você não conhece essas palavras, você vai ter ali um entendimento da poética que se passa dentro daquela palavra. Deu pra entender? São pequenos trechinhos poéticos para explicar um pouquinho melhor para vocês o que é que se passa. E agora, respondendo as perguntinhas de vocês, leitores. O que mais a galera perguntou foi sobre os monstros. Se aqueles monstros, eles existem dentro da cultura urbana, se aqueles nomes, eles fazem parte da nossa referência do dia a dia. A verdade é que não. Os monstros, eles foram criações minhas, e se a gente for assim, vou ser bem sincera, se for bem ao pé da letra, toda a história, ela começou com referência de Hércules. Juro a vocês que a história começou com as referências herculanas, herculistas. Foi a partir dali, né? Deu aquele estralo, porque na verdade o Caminho da Serpente, ele era para ser um desafio de Instagram, ia ser um conto, não ia ser um livro. Ia ser um conto sobre heróis, cavaleiros, na verdade é um negócio assim. E aí, de repente, aquela história foi aqui fomentando e virou tudo que é hoje. Nada a ver com Hércules, mas tudo a ver com uma jornada do herói, que foi o que eu descobri que meu livro é. E não foi nem eu que disse, não. Me disseram e eu fiz, caramba, é mesmo. E estamos aí.
Os monstros não existem dentro da cultura iorubá, eles foram criados por mim. Porém, os radicais dos seus nomes, né, muitos deles foram junções de palavras dentro do acervo da linguagem iorubá, né? Então, eles têm ali, né, os primeiros, os últimos, os radicais, eles são todos dentro dessa perspectiva e dessa cultura. Segundinha pergunta que a galera vem fazendo muito. Muita gente me perguntou se era um livro sobre a religião. E na verdade não é um livro sobre o candomblé, não é um livro sobre espiritualidade, sobre umbanda, sobre nada disso não, né? Mas é uma fantasia que vai te levar para onde você queira, né? Óbvio, a gente tem ali aquela referência, a gente tem ali muito forte e aparece mesmo, né, sobre a religião, mas não é um livro sobre religião, como eu disse, é um livro sobre fé em si, né? Então ele tem esse processo bem interessante. Realmente eu gostei muito de escrever e eu gostei muito de construir, de reler toda essa história. Os nomes dos personagens, gente, os nomes dos personagens, eles vieram realmente de uma pesquisa. Quando você vai lá para o glossário poético, você vai ver que os nomes dos personagens, eles não foram escolhidos à toa. Eles têm lá a sua história, eles têm a sua raiz, a gente encontra lá de onde veio esses nomes, mas são nomes africanos, tá? Que tem ali todos os seus significados e todas as suas potências. São as perguntas que mais surgiram. Da história do livro, de tudo, como tudo começou, os monstros e o nome da galera. Então, acho que respondi tudo. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se você ainda não leu O Caminho da Serpente, lá no link da bio do meu Instagram, você vai encontrar onde comprar o livro, tá? E se você já leu, me diz o que é que você achou. Tô doida pra saber de todo mundo o que é que vocês acharam. E eu estou amando receber os feedbacks. Também tem onde você deixar o seu feedback, tá? Lá no perfil. E é isso. Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, ativa as notificações e a gente se vê na próxima indicação literária. Tchau, tchau.